Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram @IsaNovasRodrigues. Quero convidá-los para seguir o meu perfil lá no Instagram, porque lá eu compartilho diariamente as minhas leituras. Nesse vídeo aqui no YouTube, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a leitura do romance A Mão e a Luva, o segundo romance do Machado de Assis, capítulo 6, chamado O Post-Scriptum. Conselho de Luiz Alves, na fatal noite de 2 anos antes, não há dúvida que era judicioso e devera ter ficado no espírito de Estevão. Não convia reler a carta, sob pena de lhe achar um post-scriptum. Estevão era curioso de epístolas, não pôde ter-se que não abrisse aquela. O post-scriptum lá estava no fim. Vindo à linguagem natural, Estevão saiu do jardim de Luiz Alves com o coração meio inclinado a amar de novo a mulher que tanto o fizera padecer um dia. Daqui concluirá alguém que ele verdadeiramente não deixara de a amar. Pode ser. Havia talvez debaixo das cinzas uma faísca, uma só, e esta bastava a repetir o incêndio. Mas fosse de um ou de outro modo, o certo é que Estevão saiu dali com o princípio do amor no coração. Então, depois de rever a Guiomar, o Estevão estava inclinado a amá-la novamente. Todo aquele dia foi de alvoroço e agitação para ele, que não se resignou logo, antes buscou reagir contra a entrada da paixão nova. A tentativa era sincera, as forças é que eram escassas. Ele desviava de si a imagem da moça, ela, porém, perseguia-o tenaz, como se fora um remorso fatal, como a voz de seu destino. Estevão nada disse a Luiz Alves do encontro e da conversa que tivera com a moça no jardim, e não lhe escondeu por desconfiança, mas por vergonha, que lhe diria, porém, ele que o não tivesse visto e percebido Luiz Alves. Da janela de seu quarto, que dava para o jardim, enfiando os olhos pela fresta das cortinas, pôde observá-los durante aqueles 3/4 de hora de inocente palestra. O espetáculo não o divertiu muito. Luiz Alves achou um pouco atrevida a escolha do lugar. Então, o Estevão não contou para o Luiz Alves que encontrou a Guiomar e conversou com ela ali no jardim, mas o Luiz Alves, por uma frestinha da cortina, ele conseguiu ver essa conversa. A circunstância de os ver juntos chamou-lhe a atenção para a coincidência do nome da vizinha com o da antiga namorada do colega. Era naturalmente a mesma pessoa. Vai contar-me tudo, pensou Luiz Alves quando viu o colega afastar-se da cerca e dirigir os passos para casa. Estevão, como disse, foi discreto, vinha preocupado, muito outro do que entrara na véspera, a ler-se-lhe no rosto alguma coisa mais séria do que ele próprio costumava ser. Tinha Estevão contra si o passado e o futuro. O presente, sim, defendia-o. Ele sentia que alguma coisa o distanciava de Guiomar, mas o passado falava-lhe de todas as doces recordações, as menos amargas, e a memória quase não sabe de outras quando relembra o que foi. O futuro acenava-lhe com as suas esperanças todas, e basta dizer que eram infinitas. Além disso, a Guiomar que ele via agora sentia-lhe no meio de outra atmosfera, a mesma que o seu espírito almejava respirar, e aparecia-lhe para fugir logo. Sobre tudo isto, o obstáculo, aquela porta fechada, que bem podia ser o da cita domente, mas que em todo caso ele quisera ver franqueada as suas ambições. Os dias correram alternados de confiança e desânimo, tecidos de ouro e fio negro, um lutar de todas as horas que acabou como era de prever e devia acabar. O coração levou Estevão atrás de si. Nenhum meio dos que tinha à mão lhe esqueceu para ver Guiomar. As janelas da casa estavam quase sempre desertas. 2 ou 3 vezes aconteceu de vê-la longe. Ao aproximar-se-lhe
sumira-se o vulto na sombra do salão. Não perdia teatro, mas só 2 vezes teve o gosto de a ver. Uma no Lírico, onde se cantava Sonâmbula, outra no ginásio, onde se representavam os parisienses, sem que ele ouvisse uma nota da ópera nem uma palavra da comédia. Todo ele, olhos e pensamento, estava no camarote de Guiomar. No Lírico, foi baldada esta contemplação, a moça não deu por ele. No ginásio, sim, o teatro era pequeno, contudo, antes não fora visto, tão tenazmente desviou ela os olhos do lugar em que ele ficara. A partir daquele reencontro, o Estevão fez de tudo para encontrar a Guiomar. Ou ali na casa, né, ele ficava ali olhando para a janela da vizinha para conseguir ver a Guiomar, e também nos teatros que ele frequentava. Ele gostava de frequentar teatros, né, assistir cantoras líricas, e ele então ficava ali espreitando a Guiomar no teatro. Encontrou com ela 2 vezes, uma vez ela nem prestou atenção nele, e numa outra vez ele percebeu que ela o viu, mas ignorou. Olha só. Nem por isso deixou Estevão de ir esperá-la à saída, colocar-se francamente no seu caminho, solicitar-lhe audazmente os olhos e atenção. A família desceu da 2ª ordem pela escada do lado de São Francisco. A estreiteza do lugar era excelente, dava o braço à baronesa, um moço de 25 anos, figura elegante, ainda que um tanto afetada. Desceram todos 3 e ficaram à espera do carro alguns minutos. Na meia sombra que ali havia destacava-se o rosto marmóreo de Guiomar e a gentileza de seu talhe. Seus grandes olhos vagavam pela multidão, mas não fitavam ninguém. Ela possuía, como nenhuma outra, a arte de gozar sem as ver, as homenagens da admiração pública. Irritado com a indiferença da moça, vagou Estevão por toda aquela noite a sós, com o seu despeito e o seu amor, tecendo e destecendo 1000 planos, todos mais absurdos uns que outros. A taça enchera de todo, era mister em torná-la no seio de um amigo que houvesse nas suas mãos o único remédio que ele nessa ocasião pedia, a chave daquela porta. Luiz Alves era esse homem. Ele ficou então decepcionado com a atitude da Guiomar e quis então conversar um pouco com o amigo Luiz Alves para desabafar. Outra vez caído, exclamou ele rindo quando Estevão lhe contou tudo. Eu já o havia percebido. Isto de mulheres, queres então que te leve lá? Quero, Luiz Alves refletiu alguns instantes. E uma viagem, não te seria bom fazer uma viagem? Já sei o que me vais dizer, mas também não te proponho uma viagem de recreio à Europa. Olha, arranjo-te, se queres, um lugar de juiz municipal. A proposta era sincera. Estevão cuidou ver-lhe uma ponta de zombaria e ergueu os olhos com enfado. A proposta, entretanto, merecia ser examinada. Era uma carreira e vinha de um homem que estava a entrar na vida política, que esperava daí a algumas semanas o resultado de uma eleição, com a certeza ou quase de haver triunfado. Era a influência que nascia e de força viria a crescer, mas para Estevão, naquela ocasião, toda a carreira pública, influência, futuro, leis, tudo estava nos olhos castanhos de Guiomar. Eu amo-a, disse ele enfim, isto para mim é tudo. Pode bem ser que tenhas razão, talvez me espere algum grande desgosto, mas são reflexões que eu não reflito agora, eu sinto. Em todo caso, acudiu Luiz Alves, desempenho o meu dever de amigo. Digo-te que vocês não nasceram um para o outro e que se ela te não amou naquele tempo, muito menos te amará hoje e que, enfim, Luiz Alves estacou. Enfim, perguntou Estevão. Enfim, pedes-me um sacrifício, concluiu rindo o advogado, porque também eu já a namorisquei. Não é preciso carregares o sobrolho. Foi namoro de vizinho, tentativa que durou pouco mais de 24 horas. Com vergonha o digo, ela não me prestou uma migalha de atenção sequer, e eu vou
voltei aos meus autos. Olha só o que está acontecendo aqui. O Estevão, caído de amor por Guiomar, e o amigo vai se consolar com o amigo Luiz Alves, e o amigo diz que já deu uma paquerinha ali, né? Namorou um pouquinho a Guiomar. Claro que foi um namorinho bobo de 24 horas, ele tá justificando, mas ele também já se interessou pela Guiomar. Então, gostas dela? Perguntou Estevão. Acho-a bonita e nada mais. Aquilo foi um lançar barro à parede. Se aceitasse, casava-me, não aceitou. Já vês que somos diferentes. Queres então um serviço de amigo? Bem, disse por fim Luiz Alves, faça-se a tua vontade. A baronesa vai cuidar agora de um processo e mandou-me falar. Eu passo-te a prebenda, entrarás ali como advogado, o que de alguma maneira me tira um peso da consciência. Estevão, que só pedia um pretexto, aceitou a oferta com ambas as mãos e agradeceu-lhe com tão expansiva ternura que fez sorrir o outro. A promessa cumpriu-se pontualmente. Luiz Alves apresentou Estevão à baronesa na seguinte noite como seu companheiro e amigo, como advogado capaz de zelar os interesses da ilustre cliente. A recepção foi geralmente boa, salvo por parte de Guiomar, que pareceu aborrecida de o ver naquela casa. Quando Estevão a saudou, como quem a conhecia de longo tempo, ela mal pôde retribuir-lhe o cumprimento. Em todo o resto da noite não lhe deu palavra. Daquela parte, o acolhimento não podia ser pior, mas Estevão sentia-se feliz desde que vê-la respirar o mesmo ar, nada mais pedindo por hora e deixando o resto à fortuna. O Luiz Alves, então, ele prestava alguns serviços para a baronesa. E ele tinha um encontro com a baronesa naquela noite, convidou o Estevão, né, porque o Estevão queria um pretexto para conhecer a baronesa e se aproximar da Guiomar. Então, como pretexto, o Estevão também foi nesse encontro, como se ele fosse um advogado, né, um ajudante ali do Luiz Alves. Só que quando a Guiomar bateu o olho nele, a Guiomar ficou pé da vida. Ela não gostou dessa situação e tratou ele mal, né? Mal conversou com ele. De todas as pessoas da casa da baronesa, a primeira que reparou na indiferença com que Guiomar tratara Estevão foi a senhora Oswald. A sagaz inglesa afivelou a máscara mais impassível que trouxera das Ilhas Britânicas e não os perdeu de vista. Nem da primeira nem da segunda vez viu nada mais que os olhos dele que solicitavam os dela e os dela que pareciam surdos. Havia de certo uma paixão solitária e desatendida. Sabe que descobri um namoro seu? Perguntou ela alguns dias depois a Guiomar. Guiomar fez um gesto de estranheza. Então, até a senhora Oswald percebeu que o Estevão estava encantado e apaixonado pela Guiomar e que a Guiomar era indiferente. Entendamo-nos, observou a inglesa. Não digo que a senhora o namore também, digo que é ele quem anda apaixonado. Não adivinha? Talvez o doutor Estevão. Guiomar fez um gesto de desdém. Vejo que tinha adivinhado, disse senhora Oswald. Também não era difícil. Quem tem alguma prática dessas coisas fareja uma paixão a 100 léguas de distância, por mais que ela busque recatar-se dos olhos estranhos. Os namorados geralmente supõem que ninguém os vê. É uma lástima. Olha, da senhora posso eu jurar que não está namorada de pessoa nenhuma. Que sabe disso? Perguntou Guiomar, deitando os olhos para o espelho de seu guarda-vestidos. Pois estou mais de mim mesma. Senhora Oswald desatou a rir de um riso grave e pausado. Ela sabia que a moça tinha orgulho de suas graças. Era bom caminho afagar-lhe o sentimento. Disse-lhe muita coisa bonita que não vem para aqui e concluiu pondo-lhe as mãos nos ombros, encarando-a fito a fito e, enfim, rompendo nestas palavras meio suspiradas. A senhora é a flor desta sua terra. Quem a acolherá?
Alguém, sei eu, que a merece. Guiomar ficou séria e desviou brandamente as mãos da inglesa, murmurando: Senhora Oswald, falemos de outra coisa. E aqui finalizamos o capítulo 6. A senhora Oswald agora percebeu tudo, foi conversar com a Guiomar. Sabe que a Guiomar não quer saber do Estevão, mas a senhora Oswald diz para Guiomar: um dia você vai precisar entregar esse coração. Um dia você vai se apaixonar por alguém. Ficamos por aqui. Vocês estão gostando dessa história? Ô, Guiomar difícil, hein? Deixem nos comentários aqui se vocês estão gostando dessa atitude misteriosa da Guiomar e desse Estevão que é meloso, né? Com ela e super apaixonado. Vocês gostam de um homem assim? O que vocês estão achando do Estevão? Conta aqui nos comentários pra mim. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.